Oi, meus amores, bom dia, tudo bem com vocês? Pessoal, eu vim aqui hoje gravar esse vídeo para exemplificar para vocês e relatar também uma percepção que eu tive indo no corpo, acoplada, né? E depois uma situação que aconteceu comigo fora do corpo, tá? Isso foi ontem, eu não gravei ontem, meu dia foi meio corrido, e aí eu falei, bom, amanhã eu gravo, né? E cá estou eu. Bom, anteontem, eu comecei a ter uma percepção de aproximação espiritual, tá? Faz uns 2 dias, né, aproximadamente, que eu venho tendo essa percepção, principalmente antes de dormir, tá? Antes de deitar na cama. Que acontece? Nós todos temos um sistema energético, tá? Que é composto pelos veículos de manifestação da nossa alma, né, que seriam os corpos espirituais. Então a gente pode partir desde aqui da densificação material, né, que é o corpo físico, e as frequências ou camadas ou dimensões espirituais do nosso próprio espírito, trazendo assim então o duplo etérico, né, que é uma camada, um envoltório, tá, do nosso corpo físico, só que ele energeticamente também denso e reflete assim as energias do nosso corpo físico, tá, da nossa vitalidade, tá. E nós temos espiritualmente os níveis conscienciais, ou os corpos espirituais conscienciais, que seriam o corpo astral, o corpo mental, que é acoplado, né, na parte superior do nosso corpo astral, e os corpos sutis, né? Algumas linhas, vertentes, falam de vários corpos, mas enfim, vamos nos ater a esses, né, especificamente, tá? E aí, todo esse processo, né, toda essa dinâmica, todo esse esquema espiritual, ele circula o tempo todo, troca informações direta e indiretamente, e quem tem, às vezes, o parapsiquismo um pouquinho mais aberto, né, mais aí aflorado, afinado, por conta da própria movimentação energética, ou até mesmo dos chakras, né, serem um pouquinho mais abertos, desenvolvidos, ou por questões kármicas, enfim, tá? Nós que temos esses processos assim, acabamos por sentir e interagir de uma maneira mais lúcida com algumas energias ao nosso redor, tá? Por isso que quem tem o sistema mais amplo, aberto, aflorado, às vezes sente mais, né, o plano espiritual, manifesta mais as emoções dos espíritos das outras pessoas através do processo da intermediação dessa troca das energias, tá? E é desafiador, por quê? Porque nós sentimos isso, e muitas das vezes as pessoas que têm o parapsiquismo e não entendem, elas não deixam de sofrer, de fato, também essa interatividade. Às vezes ela manifesta, ela sofre, ela sente, mas ela não entende o porquê, tá? E nós manifestamos muito, muito, né, do plano espiritual, mais do que vocês imaginam. Trejeito dos espíritos, a forma de comportamento dos espíritos, trazemos induções de outras vidas, então tudo isso é muito intenso para quem tem essa abertura, tá? Então é sempre passível de estudar, né, esse tipo de dinâmica e mecânica espiritual, para que nós possamos entender, compreender e direcionar melhor, né, os nossos sentimentos, pensamentos, as intuições, as percepções, enfim, tá? Independente da linha que você seguir espiritualmente, porque todos somos espíritos e todos temos uma alma, um sistema energético, todos temos chakras, né? Temos chakras, independente da religião que você siga ou não, tá? Bom, mas enfim, que eu dei essa pincelada, por quê? Porque eu tenho muitas percepções, muitas sensações, ainda mais por eu trabalhar diretamente com a parte espiritual das pessoas, fazendo o desenvolvimento das mesmas, e também eu tenho o meu próprio sistema espiritual. E por eu mexer muitas energias, principalmente à noite, para mim ela é muito desafiadora, tá? Porque eu chego em casa, eu começo a sentir tudo aquilo que tá me rodeando dentro de casa, né? No astral, situações que vão se chegando em relação às pessoas que, né, dividem ali o mesmo ambiente comigo. E esses 2 dias atrás, eu estava lá em casa e comecei a perceber mais uma vez uma aproximação, principalmente antes de eu ir dormir, né? Então, cara, como é incrível, né? Dependendo da abertura que você tem, principalmente dos chakras das laterais, das têmporas aqui, né? Próxima ao chakra dos ouvidos e tal,
você sente, às vezes, a aproximação de um espírito, às vezes, um pouco mais denso, tá? Ou dependendo da frequência que tiver, contrastante até com a sua, nós temos percepções como arrepios, né? Como pressionamento, tá? De alguns chakras, só que esse espírito que se aproximou de mim, eu senti, gente, sabe quando alguém chega assim bem pertinho do seu rosto, tá? Ou passa a mão assim, você sente até o calor? Eu tava sentindo exatamente assim. E principalmente à noite eu gosto de pôr muito vídeo para estudar, né, sobre chakras, ouvir assuntos diversos sobre espiritualidade, sair do corpo e tal, já é um hábito que eu tenho. E eu coloquei e eu tô lá assim, né, com o celular assim, tal. Gente, sem brincadeira, parecia que o espírito veio, aqui tá meu rosto, né? Que ele colou assim, ó, pra ver o que eu tava vendo, né? No celular. Olha, eu já tive essa experiência várias vezes, né? De eu estar ali assistindo alguma coisa, de eu estar ali fazendo alguma prática, alguma coisa assim, e sentir colar rosto com rosto, tá? Inclusive deitar também ao meu lado na cama, tá? Que é muito comum, gente, isso acontecer, os espíritos sentarem no pé da cama, deitarem na cama com a gente, tá? Enfim, né, tem vários tipos de ações dos espíritos, dependendo da frequência que ele tá, né? Ali pode ser um obsessor, pode ser um mentor que tá ali, né, próximo a você, esperando você sair do corpo para te ajudar, né? Enfim. E aí, essa noite de ontem, na hora que eu deitei e senti toda essa aproximação, eu dei uma leve desdobrada e passei a noite, tá? Conversando mentalmente com um espírito, tá? Eu não ouvi especificamente, mas eu sei que era homem pela indução energética, tá? Ali eu até poderia ter visto ele fora do corpo, assim, eu estava semiconsciente, mas eu não estava totalmente projetado, eu estava parcialmente fora do corpo, tá? Com a lucidez oscilando, como se eu estivesse meio sonolenta. Sabe quando alguém fala com você, você responde, mas você não entende muito bem, de repente você volta na compreensão? Então eu estava assim. E o espírito estava me falando sobre coisas do universo, ele estava me explicando sobre o universo, ele estava me falando coisas legais, me trazendo algumas informações. E eu, naquele momento, eu estava compreendendo algumas coisas, eu estava escutando o que ele tinha para dizer, né? E eu achei engraçado porque eu comecei a ter essa interação depois que eu comecei a leitura de um livro que um amigo meu indicou, o Wagner Borges, chama O Reino dos Deuses, que fala sobre as hostes, né? Angelicais, os devas, enfim, que eu achei muito interessante, né? E ele fala de hierarquias espirituais, da forma assim angélica, né? Dos arcanjos, querubins, lá. E aí eu entrei nessa energia, e aí esse espírito que veio, né, me falar alguma coisa ou trocar uma ideia comigo, ele veio me dar alguma informação sobre isso, tá? É claro que assim, agora, especificamente o que é que ele me disse, eu não lembro exatamente na íntegra, mas eu lembro dele falando do universo, realmente que tinha essas hierarquias, que tinha, né, uma dinâmica e tal, e que ele sabia de algo assim, tá? Pessoal, os espíritos não sabem tudo, tá? Assim como nós aqui, a gente não sabe tudo, nem um terço das coisas, na verdade. Não é porque às vezes o cara passa pro lado de lá, ou que ele está lá, que ele tem acesso a informações. Até mesmo a busca, ela continua sempre, você no corpo ou fora do corpo, né? De uma vez, né, por todas, ou ainda que acoplado, tá? Mesmo os mentores, nos espíritos, né, que tem um grau assim de consciência mais elevado, eles também procuram respostas, tá? Existem muitas perguntas no plano espiritual que um dia nós saberemos ou teremos acesso pela própria meritocracia, assim, da busca, né? Pela evolução, da expansão de consciência, da nossa vibração, enfim. Na hora certa o mestre aparece, né? Esteja preparado, se prepare para que esse momento chegue, né? Então é isso, eu queria deixar isso para vocês, né? Essa interação espiritual, né? Essa aproximação, a sinaléptica, né? Essa percepção da energia como se fosse quase que físico, né? Eu senti muito próximo, né? Não é a primeira vez que eu sinto dessa forma, tá? Praticamente como um toque físico, né? Assim, mas isso acho que também vai da minha energia. Eu acho que quanto mais densificado a gente tiver, ou tiver num processo ali, né,
com a aura às vezes mais encorpada por algum processo, a gente tende a refletir isso também na contra-energia do espírito, né? Ainda que ele for sutil ou não. Mas a própria reverberação energética do espírito adentrando o nosso campo áurico também gera uma reverberação para nós mesmos, né? Por ondas. Então o espírito entra no seu campo, não é que ele está tocando você, mas a própria emissão das energias do espírito, ela entra em reverberação com a sua, dependendo da sua densificação, a gente também sente isso como um ricocheteamento, né, no nosso campo espiritual, tá bom? Bom, é isso então, galera. Beijo para vocês, né? Conta aí, se vocês já tiveram, escreve aí para mim alguma experiência nesse sentido, né, de sentir uma aproximação espiritual, de conversar com alguém fora do corpo, né, de ouvir, né, alguma informação, enfim. Eu gosto de saber também do relato de vocês, tá bom? Beijão!